faculdade de pensar participaria do destino do átomo indestrutível. Seria preciso, pois, admitir que esse átomo se libertou, desde logo, do movimento, para ficar imóvel, talvez no fundo da glândula pineal. Admitindo-se, agora, seja cada molécula capaz de sentir em conformidade com a natureza das sensações, esse pretensio já não estará no singular, mas no plural, haverá tantos eus, quantas moléculas cerebrais. Os léxicos não conheciam esse vocábulo e, doravante, deverão perfilhá-lo. O homem jamais suspeitara que continha em si diversas personalidades, pois os próprios gregos, com as suas múltiplas designações possíveis, não tinham visto nisso senão faculdades várias e diversas maneiras de ser de uma única e mesma alma. Mas, cada molécula é, por sua vez, um agregado de átomos, de corpos simples, diversos e diversamente combinados. Teremos, então, cada átomo a pensar agora. Eis-nos caídos na mais absurda e inimaginável das hipóteses. Essa contradição entre a unidade em contexto do ser pensante e a multiplicidade, não menos em contexto, dos elementos cerebrais, reduz a zero a pretensão de fazer da consciência pessoal uma propriedade do encéfalo. Nota curiosa, esses senhores não se precatam de que assim racionando regridem aos arqueus de Weymouth, a pretexto de progresso. Não lhes falta mais que os espíritos animais, dos tempos de Descartes e Malebranche, para nos vermos recuados a mais de 2 séculos anteriores à origem da própria fisiologia. Não temos no âmago da consciência certeza da nossa unidade. Percebe-se o pensamento qual mecanismo composto de várias peças, ou como um ser simples? Todos os fenômenos ativos de nossa alma depõem a favor dessa unidade pessoal, visto como, na sua variedade e multiplicidade, estão grupados em torno de uma percepção íntima, de um julgamento e de uma faculdade de generalizações únicas. Sentimos, em nós mesmos, essa unidade pessoal, sem a qual pensamentos e atos não mais se ligariam por qualquer laço e nenhum valor teriam as nossas determinações. É esse um fato tão firmemente enraizado na consciência e tão inatacável, que as contradições aparentes que se lhe podem opor redundam, em definitivo, a seu favor. Se, por exemplo, certa faculdade de nossa alma se engana em suas apreciações, parece poder concluir-se que há complexidade na maneira operatória do espírito. Mas, se dissermos ao fundo do fenômeno do erro, tão frequente, reconheceremos que é sempre o mesmo ser, a mesma pessoa a enganar-se e a reconhecer a sua imprevidência, assim como, no homem que erra e se corrige, é manifesto que a mesma razão que erra é que corrige. Assim, as mesmas contradições da natureza humana prestam-se, tanto quanto o foro íntimo, a afirmar a personalidade do nosso ser mental. Se bem que a afirmação da personalidade do eu prova a existência da alma, não se infere daí que a constitua. Temos, para nós, que a alma é o ser pensante, ao passo que o eu é apenas uma concepção que dá para fenômenos internos o caráter de fato consciencial. A alma poderia existir inconsciente da sua personalidade, de fato, no mundo animado há um grande número de almas ainda nessa condição. Dizem outros que é o conjunto do cérebro e não cada molécula de per si, que pensa. Mas, que vem a ser o conjunto do cérebro senão a reunião das moléculas que o compõem? Os que fazem dessa reunião um ser ideal, uma espécie de sociedade, de exército, não podem pretender que essa coletividade pense, sem que o façam todos e cada qual dos seus membros. Porque, em si, uma sociedade, um povo, não são entidades reais, mas conglomerado cuja natureza e cujo valor só se constituem dos membros, componentes. Suprimi o pensamento aos cérebros do povo francês e que ficará esse povo? Imaginai que as moléculas cerebrais não pensam, e que restará ao cérebro? E, se elas pensam, então, voltaremos à imagem extravagante de uma quantidade indefinida de eus, fora o caso de dizer que este vocábulo, se os vocábulos pensassem, deveria estranhar o ver-se aqui pluralizado. E, para que elas se acordem entre si, veremos instituir a hierarquia militar e nomear um general que cavalgue qualquer átomo bicudo da glândula pineal, ou então dir-se-á, conscindenham, que há no homem um outro homem interior, dotado das mesmas faculdades e afecções do homem exterior.
A pretexto de ciência positiva, imaginar-se-ão mil hipóteses mais difíceis do que os tão criticados mistérios das velhas religiões. Os materialistas contemporâneos são um pouco mais fortes. Declararam, como vimos, que a alma é uma força excretada pelo cérebro, sem se darem ao trabalho de elucidar qual a parte ou o elemento do encéfalo que possui essa maravilhosa faculdade. É uma resultante do conjunto de movimentos operados sob diversas influências, no órgão cerebral. Tal a opinião da escola materialista, e mesmo da panteísta. Esta nova hipótese é tão simplória quanto as precedentes e só apresenta uma ligeira falha que é, nem mais nem menos, o ser incompreensível. Aliás, não se dão eles ao trabalho de explicar. Em 1827, quando se opunha a simplicidade da alma à multiplicidade dos elementos cerebrais, nessa época em que a química do pensamento não gozava a prerrogativa de ser manipulada nas retortas de Aulen Reno, Broussais respondia lealmente: o eu é um fato inexplicável, não pretendo explicá-lo. Todavia, as definições supra-assinaladas, juntou ele mais esta: o eu é um fenômeno de inervação. Ainda hoje, ninguém conseguiu provar, nem explicar, como pode a consciência resultar de certas combinações operadas num maquinismo automático. Assim, a unidade da nossa força pensante não só protesta energicamente, como destrói, de um golpe, a hipótese da secreção cerebral. Oporemos, agora, à mesma hipótese um segundo fato, paralelo a este de tanto o valor que basta, por si só, para arrasar o colossal exército de argumentos já embotados na defesa da referida teoria. Ei-lo, esse fato, em termos bem claros. A substância cerebral não se mantém 2 semanas idêntica a si mesma. O cérebro se refunde completamente num prazo mais ou menos longo. Vimos na segunda parte que, não só o cérebro, mas todo o organismo, não passa de uma sucessão de moléculas em mutabilidade constante. E, nada obstante, a nossa personalidade racional subsiste. Todos temos a certeza de que, desde que nos entendemos por gente, não mudamos intrinsecamente, qual mudaram nossos cabelos, nossa pele, nossa fisionomia, nossa estatura. Nas páginas precedentes, demonstramos a personalidade humana, malgrado a complexidade dos elementos cerebrais e a multiplicidade das suas funções. E vimos que, longe de ser uma resultante, essa personalidade se afirma de si mesma como força individual. Vamos agora, de algum modo, transportar a noção do tempo que dizíamos a propósito do espaço, para estabelecer que a unidade da alma não existe somente a cada instante, considerada em si mesma, mas persiste de um a outro instante e fica idêntica em si mesma, apesar das mudanças que o tempo acarreta à composição da substância cerebral. Trata-se, pois, de conciliar a identidade permanente de nossa personalidade com a mutabilidade incessante da matéria. Os senhores materialistas seriam de uma gentileza rara se consentissem em subir por um instante ao palco, a fim de resolverem este pequenino problema. A nós, muito nos praz fornecer-lhes o enunciado, demonstrar que o movimento é amigo do repouso e que o melhor processo de criar no mundo uma instituição estável e sólida é lançar a ideia através de um turbilhão de cabeças frívolas. As rigorosas observações feitas e comparadas, sob diversos pontos de vista, demonstraram não apenas que o corpo se renova sucessiva e completamente, molécula a molécula, mas, também, que essa renovação perpétua é rapidíssima, bastando 30 dias para que se tenha um corpo integralmente renovado. Tal, o princípio da desassimilação no animal. Falando a rigor, o homem corporal não fica 2 instantes idêntico a si mesmo. Os glóbulos sanguíneos que circulam em meus dedos, enquanto escrevo estas linhas, o fósforo mágico que me trabalha no cérebro ao pensar esta frase, já me não pertencerão quando estas páginas forem impressas e, talvez, no momento de as lerdes, façam parte dos vossos olhos ou da vossa fronte. Talvez, ó gentil leitora, enquanto os vossos mimosos dedos dobrarem estas páginas, a dita molécula de fósforo que, na hipótese dos adversos, teve a fantasia de imaginar a dita frase, talvez, repito, essa ditosa molécula esteja sob a epiderme sensível do vosso indicador, ou, quem sabe, crepite ardentemente nas palpitações do vosso coração. A respeito de moléculas itinerantes muito haveria a dizer, mas não ousamos alongar o parêntese.
O que importa, a sério, é recordar esta verdade: a matéria circula perpetuamente em todos os seres, e no ser humano, em particular, não permanece 2 dias idêntica a si mesma. Se não estamos enganados, este fato tem sua importância na questão que nos ocupa, e é com verdadeiro prazer que o alegamos aos adversários, convidando-os a que o expliquem. Como estas interessantes observações se devem aos próprios campeões do materialismo, a eles, que não há outrem, compete interpretá-las em apoio de sua teoria, caso essa interpretação não lhes requeira um esforço muito exagerado. Vejamos, o sangue rejeita constantemente suas partes constitutivas aos órgãos do corpo, na qualidade de elementos histogênicos. A atividade dos tecidos decompõe esses elementos em ácido carbônico, ureia e água. Tecidos e sangue sofrem, na marcha regular da vida, um desperdício de substância só compensado na provisão dos alimentos. Essa permuta de matérias opera-se com uma rapidez notável. Os fatos gerais indicam que o corpo renova a maior parte de substância num período de 20 a 30 dias. O coronel Lane, por meio de várias pesagens, encontrou uma perda média de 22% de seu peso, em 24 horas. A renovação total exigiria, portanto, 22 dias. Liebig deduziu uma rapidez de 25 dias, considerando as permutas de outra maneira, pela combustão do sangue. Por surpreendente que possa parecer esta rapidez, as observações concordam em todos os pontos. Assim, sois vós mesmos a ensinar que dentro de alguns dias nosso corpo se renova inteiramente. Nosso ser material viu dissolver-se e reconstituir-se, sucessivamente, a sua assembleia constituinte, não lhe ficando uma só molécula de oxigênio, carbono, hidrogênio, ferro, carbono, albumina. Essas moléculas aliaram-se a outras substâncias, que andam agora embaladas pelas nuvens, levadas pelas ondas, envolvidas no solo, recolhidas pelas plantas, ou pelos animais, enquanto que a nossa substância também se encontra inteiramente mudada. Em se aplicando essa engenhosa teoria a uns tantos fatos de ordem social, chega-se a provar que a união matrimonial deixa de ser um sacramento eficaz, visto que ao cabo de um mês as duas criaturas, que acreditaram formar liames eternos, estão corporal e espiritualmente transformadas e vivem como adúlteros. Como esta, conclusões outras se podem tirar, edificantes. Ajuntais, de seguida, que, sendo o fósforo a parte do cérebro mais caracterizada, é desta substância que provém o pensamento, assim como a potássio se devem os músculos e as faculdades de locomoção e os ossos ao fosfato de cal, etc., e vós comparais o ato de pensar, secreção do cérebro, a secreção da bilis pelo fígado, da urina pelos rins. Contrariando as vossas pretensões, noto que meu ser pensante, minha pessoa, meu ego, é o mesmo de há 5, 10, 20, 40 anos. E espero não negareis que vos lembrais de terdes sido criança, de haverdes brincado ao colo materno, frequentado a escola e feito, lá isso não duvido, brilhantes estudos, para vos tomardes, com o tempo, furiosos paladinos do materialismo. Sois bem vós que assim vivestes, não é verdade? Foi, certo, sobre o vosso espírito, e não sobre a vossa fronte, que esses anos passaram. Se mudastes de opiniões, de ideias, de diretriz, em vossos estudos, se trocastes de país, de hábitos, de alimentos, nem por isso deixou de ser a vossa pessoa mesma que cresceu, viveu, envelheceu, e, se algum audacioso e legítimo partidário das vossas doutrinas, tendo-vos roubado, há 10 anos, honra e fortuna, reaparecesse e dissesse que já não sois o mesmo homem, que tendes mudado muitas vezes, que não vos conhece e que também ele mudou. E, por isso, nada vos deve nem lhe cumpre reparar, certo estou de que não demoraríeis a demonstrar-lhe que não é assim que entendeis, na prática, as vossas teorias. Com efeito, senhores, essas teorias não nos parecem nem mais nem menos que absurdas, diante do fato eloquente da identidade do espírito. Podeis conciliar umas e outro? Podeis pretender que uma secreção de substâncias que apenas transitam pelo organismo possa gozar dessa faculdade? Ousaríeis avançar que, considerando o pensamento como atributo de uma associação de moléculas de gordura fosforada, albumina, colesterina,
potassa e água, moléculas trazidas a esse laboratório pela nutrição e respiração, variáveis, em contínuo movimento, semelhantes a soldados de todas as nações, que chegam ao mesmo campo, armam tendas e seguem adiante para serem logo substituídos por outros, ousaríeis. Repito, avançar que um tal sistema pode explicar a identidade, a permanência do pensamento. Não o ousais, nem mesmo o ensaiam, pois muito tenho revolvido em vossos anais e vejo que prestes vos esquivais ao escolho, deixando quase de nomear. Um dos vossos responde de passagem que a observação feita com os trepanados demonstrou que certos anos ou fases da existência se lhes apagava da memória devido à perda de quaisquer partes do cérebro. Acrescenta mais, que a velhice acarreta a perda quase total da memória. Sem dúvida, diz, as substâncias cerebrais mudam, mas o modo de sua composição deve ser permanente e determinante do modo da consciência individual. Depois, confessa que os processos interiores são inexplicáveis. Ora pois, eis aí uma confissão que compensa tudo. Essas pretensas explicações apoiadas em fatos anormais são as únicas que se permitem dar ao grande fato por nós assinalado. Lacuna sensível, e visto que a vossa maior ambição é remover todos os tropeços e nada abafar em silêncio censura que rogais aos vossos adversários, concito-vos, a bem mesmo do vosso renome, a não mais deixar de explicar física ou quimicamente como a renovação dos vossos átomos pode ter a propriedade de engendrar em ser pensante e consciente da permanência de sua identidade. Não vemos conciliação possível entre estes dois termos contrários, pelo que poderíamos seguir avante sem nos preocuparmos com o adversário, para só considerá-lo fora de combate, qual gladiador antigo a esvair-se na arena, trespassado pelo mortal tridente. Todavia, ainda por princípio de caridade, vamos prosseguir na luta e, para a defesa geral da causa, acreditamos útil examinar as diversas explicações emitidas a respeito, a fim de que saibam nenhuma haver satisfatória, ficando assim de todo insolúvel a hipótese materialista. A primeira dessas explicações consiste em dizer que, se as moléculas do corpo estão em perfeita circulação, o mesmo não se dá com a forma individual. Nossos traços ficam gravados no semblante, os olhos conservam a mesma cor, os cabelos a mesma natureza, a fisionomia o seu tipo fundamental. Quantos tiveram ensejo de reivindicar a glória militar uma cicatriz qualquer, guardam-lhe a marca, não obstante a renovação dos tecidos. Tal o fato geral da permanência e caráter fisionômico individual. Podem os adversários pretender que, assim sendo com o corpo, impossível não seja a identidade do espírito, como resultante de fenômenos materiais. Ora, aí justamente aqui está o erro. Primeiro, não se pode provar que a constância dos traços seja o resultado de simples fenômenos de assimilação e desassimilação, e de modificação incessante da substância. Segundo, ainda mesmo que assim fosse, não existiria nisso senão uma identidade de forma, aparente, conservada pelas moléculas sucessivas e não identidade fundamental, um ser substancial que fica. Terceiro, a alma não é uma sucessão de pensamentos, uma série de manifestações mentais e, sim, um ser pessoal com a consciência de sua permanência. Por consequência, a diferença que separa da nossa hipótese materialista, consiste simplesmente em observar que nada se explica pela primeira, ao passo que pela nossa tudo se explica. Como se vê, uma diferença insignificante. Dir-se-á que os átomos materiais, em se substituindo, seguem precisamente a mesma direção dos precedentes, entrosados no mesmo turbilhão, como sentinelas militares transmitindo-se a senha e que, se o pensamento é apenas uma série de vibrações, são estas mesmas vibrações a se perpetuarem, ainda que mude a substância dos círculos vibrantes. Mas, uma tal pretensão é duplamente insignificante, atento a que não explica melhor que as primeiras a identidade do eu e tende a arrastar-nos ao ocultismo, arvorando o corpo inlocutório de moleculazinhas capazes de se entenderem e concordarem, malgrado a tagarelice e leviandade peculiares ao sexo. Pode-se ainda dizer que, se o cérebro muda pouco a pouco, o mesmo sucede com o nosso caráter, tendências, o próprio espírito.
Mas, se de um lado considerarmos a substância constitutiva do cérebro num dado momento, teremos que, semanas ou meses depois, não importa o prazo, a metade dessa substância, por exemplo, estará mudada e não haverá, portanto, senão outra metade substancial da considerada num dado momento. Depois, um meio quarto, e assim por diante. De sorte que, nesta hipótese, estaríamos mudados em 2, 3, 4 partes, até que nada restasse da personalidade primitiva. Ora, quem não vê, quem não sente, que se não guardam de tal arte fragmentos de alma, e que esta é una, simples, indivisível, idêntica a si mesma em qualquer período de sua duração? A permanência do eu ressalta, ainda uma vez, vitoriosa dessa mixórdia. Avançarão, enfim, que há no cérebro um lugar qualquer, um santuário em cujo ádito fique, isenta das leis gerais, uma molécula imutável, permanente, privilegiada entre as demais, dotada de integridade inatacável, e que essa tal molécula é o centro dos pensamentos e o que constitui a identidade pessoal. Mas, tal suposição é, não apenas arbitrária e balda de sentido, mas também contrária à observação científica e à índole do método positivo. De resto, nenhum dos adversários se decide a lhe assumir a responsabilidade. Assim, queiram ou não, a identidade permanente do ser mental é fato inconciliável com a mutabilidade incessante do órgão cerebral, no caso em que se conceitue o nosso ser mental como atributo orgânico. Singular audácia de sonhadores, o virem negar, a face da consciência individual e universal, o grande fato da existência pessoal da alma. Não sabemos todos, a sociedade, que o nosso eu e os nossos órgãos são radicalmente distintos, que a nossa pessoa se reconhece e afirma independente em si de si mesma, que nós não somos os nossos órgãos, mas que eles são nossos, o que é bem diferente. Negar tal coisa, vale por negar a luz meridiana. Pôr assim em dúvida a primeira afirmação de consciência, pretender que estejamos iludidos e que, ao invés de uma existência pessoal, da posse dos nossos órgãos, são estes que nos possuem, é pôr em dúvida ao mesmo tempo o princípio de toda e qualquer certeza, é reduzir a fumo secular e edifício dos conhecimentos humanos. Negado esse primeiro fato de consciência, nada mais resta à humanidade. Haverá quem desconheça a ousadia de semelhante pilhéria? Se estamos iludidos acerca da própria personalidade, em que mais poderíamos crer e afirmar nesta vida? Admiramos esses senhores materialistas, que colocam uma tal dúvida em primeiro plano e ousam afirmá-la com pretensas observações de ciência positiva. Não vos parece sejam eles, por sua vez, joguetes de mirífica ilusão quando assim tão ingenuamente sustentam não passar de miragem a identidade pessoal, para que sejamos tão só um adjetivo do elemento cerebral? Sim, porque, persuadidos deveriam estar de que não lhe sendo as próprias ideias mais que produto do fósforo e da potassa, a natureza das mesmas ideias depende da natureza das combinações e, consequentemente, não lhes vai bem essa atitude de pregoeiros pessoais. Essa prerrogativa lhes escapa, e se quiséssemos levar o seu mesmo sistema às suas burlescas consequências, começaríamos por considerá-los pessoalmente inexistentes e, em lugar de a eles nos dirigirmos como a criaturas pensantes, nos ateríamos à constituição do seu cérebro. Aqui, é oportuno lembrar, com Hercel, não haver absurdo que um alemão não teorize. Atingidos esses exageros, não há como deixar de olhar para trás e lembrar a ontologia no trono que ela abdicou em benefício da República Científica. Sem restabelecer o equilíbrio, somos tentados a perguntar, com Broglie, se a ontologia será bem uma asneira e se os ontologistas não serão uns loucos, idiotas, sonhadores. Nem tanto, responderemos com o acadêmico. A ontologia não é coisa que se deva tomar em sentido pejorativo, pois é um dos ramos da filosofia geral, ciência do ser, em oposição à do fenômeno, ou da aparência. O homem, dizem os filósofos, aborda diretamente os fenômenos e apreende-os, seja pelos sentidos, seja pela consciência, estuda-os, descreve-os, compara-os. Entretanto, sob o fenômeno há o ser que persiste enquanto ele e o fenômeno muda ou passa. Independentemente dos atributos, das modificações, há a substância que suporta os atributos e sofre as modificações.
As qualidades e aparências é necessário um objeto de inerência, um suporte, ou o que melhor nome tenha. Enquanto as ciências naturais descrevem os fenômenos sensíveis e a psicologia descreve os fenômenos conscienciais, a ontologia sonda a legitimidade do processo pelo qual passamos do fenômeno ao ser. Aqui não queremos, porém, entrar nem conduzir o leitor a essa cripta ainda assaz obscura, da ciência abstrata, pois tememos, como ninguém, as emanações soporíficas que a cripta exala. Temos, por essencial, permanecer no plano ativo e luminoso da observação experimental. Notamos mesmo tão certo estamos da vitória e de sobrancear com prazer todas as dificuldades que a autoridade da consciência pode, sob um certo prisma, ser posta em dúvida e que importa não aceitar sem controle o testemunho puro e simples do senso íntimo. Como o princípio pensante sofre a cada instante uma chusma de influências derivadas do mundo exterior e não lhe seja possível descobri-la e remontá-la, poder-se-ia, talvez, pretender que a convicção de sua identidade seja uma ilusão devida a uma ignorância invencível do respectivo jogo dos elementos componentes. A essa objeção, responderemos com magia, no encadeamento das proposições seguintes: na alma humana, como em toda a natureza, encontramos em coexistência a força e a extensão. Os fatos de molde a revelar uma atividade própria, no ser pensante, são visíveis a cada passo, na marcha de nossos estudos. Com efeito, a primeira condição do aprendizado é, para o nosso espírito, um esforço espontâneo para neutralizar as causas tendentes a nos manter na inércia e na ignorância, tais como os imperativos da vida social, as necessidades do corpo, as paixões, a falta de aptidões, as dificuldades próprias do estudo. Esse esforço preliminar não cessa com o início do estudo, mas, ao contrário, mantém-se avulta no período das aquisições. Preciso se faz uma atenção firme e persistente, para nos penetrarmos dos conhecimentos a que aspiramos. Essa atenção é tão indispensável ao colegial como ao maior dos gênios. Newton não teria encontrado a atração universal senão por sua constante tensão espiritual. A Arquimedes, absorvido na investigação de um problema, não dá pela tomada de Siracusa e sucumbe trespassado pelo gládio invasor, como vítima diga-se do dinamismo da sua alma. Descartes lobriga em todas as coisas um motivo de meditação. E não sabemos, todos nós, que a ciência só se adquire a preço de esforços perseverantes e depois de maturada contenção espiritual sobre o objeto do estudo. Mais ainda, essa mesma energia, indispensável ao espírito para adquirir o saber, torna-se-lhe necessária para conservá-lo. O melhor meio de reter na memória a ciência está no concentrar-se demoradamente em cada ideia ou fato, em dar conta minudente dos processos de pesquisa utilizados pelos inventores, em lhes apreender um método e fixar, de qualquer modo, o estudo no cérebro. Estes fatos atestam que o ser pensante, no adquirir conhecimentos, os assimila mediante um trabalho que lhe é próprio, comportando-se com força individual. Agora, o modo fundamental de ação da causa inteligente prova, peremptoriamente, que essa força é individual e não um conjunto de forças distintas. Todas as operações da inteligência humana são análises sintéticas, ou sínteses analíticas, isto é, consistem essencialmente na decomposição de um dado todo, ou na coordenação de elementos distintos, em que cada qual intervém com a sua cota e toma o seu lugar lógico. Qualquer que seja a ciência focalizada, nela se afirma a lei do espírito humano, sem a qual não haveria qualquer relação entre os diversos objetos do nosso conhecimento. Nem a própria ciência existiria. Desnecessário exemplificar, no pressuposto de estarem os leitores assaz habituados com os processos intelectuais íntimos, para que bem os compreendam simplesmente enunciados na sua profundeza e universalidade. Pois bem, se julgarmos a alma pela sua ação intelectual, reconheceremos, sem hesitação, que a força pensante não pode ser um agregado de forças elementares. De fato, como poderia a alma centralizar todas as observações que se lhe impõem, grupar silogismos secundários em torno do principal, associar julgamentos segundo as regras da lógica, perceber a relação dos termos convenientemente enunciados, coordenar numa mesma intuição os fenômenos estudados, formular hipóteses, comparar resultados?
Como poderia, em suma, abstrair e generalizar, senão como força absolutamente simples, indivisível e dotada da faculdade de tudo avocar a si, como juiz único, inconsciência única? Os partidários da secreção cerebral repetirão, ainda uma vez, que essa alma pessoal não passa de uma resultante de todas as forças elaboradas pelos órgãos do cérebro e sintonizadas num dinamismo bem regulado, assim estabelecendo a unidade e a harmonia do trabalho intelectual. Mas, este singular acordo de todas essas pequeninas almas, para formarem uma grande alma, é a hipótese mais complicada e, por consequência, mais afastada que a nossa da verdade natural. Ao invés de estabelecer a unidade da alma, ela destrói. Localizando as faculdades nos diversos órgãos do cérebro, Gall declarava que todas elas são dotadas da faculdade de percepção, de atenção, de memória, de recordação, de julgamento e de imaginação. Que bela república! Quando uma que tal faculdade sobrepujar as vizinhas, o que a observação demonstra em cada indivíduo, estas suportarão submissas o seu despotismo? Quando duas faculdades se desentenderem, por exemplo a de número 5, pendor para a morte, e a de número 24, benevolência, quem dominará o antagonismo? Há que imaginar logo um generalíssimo e, neste caso, oficiais e soldados tornam-se inúteis e o nosso general ficará sendo, simplesmente ele, o próprio espírito, pois, como acabamos de ver, dado o modo de ação intelectual da alma, bem como o testemunho da consciência, essa alma é única, idêntica e indivisível. É fácil reconhecer o caráter dinâmico da alma em todas as suas manifestações. Se observarmos um espírito culto, o que logo se revela nele é uma sede insaciável de conhecimentos, é a força virtual da alma a traduzir-se em obras eloquentes. Se baixarmos as camadas inferiores da sociedade, a essas zonas penumbrosas onde a flama da instrução ainda não radia, vemos não mais uma atividade em função intelectual, mas passional, um modo de atividade psicológica universal. A tendência passional do indivíduo junta-se, ainda, à energia de uma paixão dominante e a esta uma vontade que a combate, ou que a dirige. A faculdade de vencer ou de nortear as suas paixões é, pois, ainda uma forma dinâmica da essência da alma. Se, enfim, baixarmos das nossas vontades particulares aos hábitos que elas engendram e mantêm em nós, chegaremos a reconhecer que todos os atos, desde a obra criadora do pensamento até o movimento mais simples de um membro, denunciam a força íntima que nos governa e se traduzem em ato material, por intermédio dos centros nervosos, dos nervos e dos músculos. Sabemos que a fonte de todo o movimento orgânico reside no espírito. Ninguém ousará negar que meu braço ou minha perna se movem ao impulso de minha vontade, qual se dá com a locomotiva pressão do vapor, dirigida pelo maquinista. Meu corpo em si, e por si só, é inerte. Descartes e Locke, neste ponto, estão de acordo com Leibniz. O pensamento é a ação da alma, será preciso mais para sustentar que a alma é força. O próprio Cabanis não anda longe de confessar, quando diz que para ter uma ideia justa das operações que originam o pensamento, importa se considere o cérebro como um órgão particular, especialmente destinado a produzi-lo, assim como o estômago e os intestinos se destinam a operar a digestão, o fígado a filtrar bilis, as parótidas e as glândulas maxilares ao preparo da saliva. As impressões, atingindo o cérebro, fazem-no entrar em atividade. Sua função peculiar é perceber cada impressão particular, ligar os sinais, combinar as diferentes impressões, compará-las entre si, tirar ilações e determinações, tal como a função dos outros órgãos é atuar sobre as substâncias nutritivas, cuja presença os estimula, dissolvendo-os e assimilando-lhes os sucos. Cabanis acrescenta que essa maneira de ver levanta a dificuldade suscitada por quantos, em considerarem a sensibilidade uma faculdade passiva, não compreendem como julgar, raciocinar, imaginar, não seja outra coisa que sentir. A dificuldade desaparece quando se reconhece nestas diversas operações a ação do cérebro sobre as impressões que lhe são transmitidas. Consequentemente, notaremos nós, como agir, segundo os fisiologistas menos espiritualistas, o cérebro é um sistema cuja função é produzir e elaborar o pensamento, que assim se torna, literalmente, dele resultante. Aí, param eles, sem perceberem que,
por tudo explicarem, só lhes resta uma palavra acrescentar. Todos quantos em face da correlação notável que une a alma ao corpo em todas as manifestações destes dois princípios afirmam a identidade substancial da força pensante da energia cerebral, assemelham-se aos que dão à matéria atributos divinos. Eles transferem ao cérebro as faculdades inerentes ao ser pensante, que a consciência revela no fundo de nossa atividade íntima. Todas as vossas pretensões se evaporam, ó desprezadores da inteligência. A humanidade em peso vos impõe este vocábulo imperecível alma. E cada ser pensante afirma, em particular, o eu que rege, que centraliza sua própria vida. Em vão procurais ligar essa personalidade a um movimento material da medula espinal. A isso oponho, vitoriosamente, a minha potência intelectual, que diz, eu penso, eu julgo, eu quero, essa potência inatacável, que considera o visível como o invisível, o material como o imaterial, o presente, o passado, o futuro, que não pode filiar-se à matéria, de vez que sua vida e atos se completam no mundo moral. Oponho-vos, enfim, meu pensamento, que a vós se dirige fremente pelo vosso atentado e que, por esta mesma palavra, através destas linhas, atesta-vos a minha existência individual, quanto afirma a minha personalidade. Pretendereis que este protesto possa provir de um lóbulo do meu cérebro? Não, meus senhores, parai com o gracejo, eu sei, e vós também, que quem aqui vos fala é o meu espírito e não um nervo ou uma fibra. Por encerrar este capítulo concernente à personalidade humana, poderíamos acrescentar algumas reflexões sobre uns tantos motivos de estudo, ainda misteriosos e nada insignificantes. O sonambulismo natural, o magnetismo e o espiritismo oferecem aos pesquisadores sérios, capazes de os intestar cientificamente, fatos característicos, que bastariam para mostrar a insuficiência das teorias materialistas. É triste, confessamo-lo, para o observador consciencioso, ver o charlatanismo descarado intrometer-se, ávido e pérfido, em causas respeitáveis, triste assinalar que 90% dos fatos podem ser falsos, ou imitados. Mas, um só fato, bem averiguado, é suficiente para baldar todas as explicações. Ora, qual a atitude de uns tantos doutos diante desses fatos? Negá-los sumariamente. A ciência está convicta, diz Buchner, em particular, de que todos os presumidos casos de clarividência não passam de conluios e trapaças. A lucidez, por motivos de ordem natural, é impossível. É imperativo das leis da natureza que os efeitos dos sentidos se adstringam a determinados intransponíveis limites no espaço. A ninguém é dado adivinhar pensamentos, nem ver de olhos fechados o que se passa em torno. Verdades são estas buscadas em leis naturais, imutáveis e sem exceções. Ó Senhor Juiz, conheceis vós todas as leis naturais? Nada existirá oculto para vós na criação? Feliz, vós, que ainda não sucumbistes à sobrecarga da vossa ciência. Mas, como? Eis que viro 2 páginas e leio, o sonambulismo é fenômeno do qual não temos, infelizmente senão observações muito inexatas, nada obstante carecermos de noções precisas, atendendo à importância que ele tem para a ciência. E todavia, sem dados certos, vede bem, é lícito relegar à conta de fábulas todos os fatos maravilhosos extraordinários, que se atribuem aos sonâmbulos. A um só destes, não é permitido escalar os muros, etc. Sensato que é o vosso raciocínio. E como teríeis bem procedido se, antes de escrever, procurasseis conhecer um pouco os assuntos que abordais. Os observadores filósofos que nos ouvem, sabem que certos fatos da vida psíquica são absolutamente inexplicáveis pela hipótese materialista e que, uma vez rigorosamente comprovados, podem, só por si, desmantelar o bailéu. Sem que se torne preciso aqui insistir sobre este aspecto da questão, convém notar que é impossível admitir a alma como produto químico, ou dinâmico, quando sabemos que ela manifesta, em dadas circunstâncias, uma personalidade distinta, uma natureza incorpórea e faculdades independentes.
Portanto, voltando às conclusões precedentes, temos contradição da unidade psíquica com a multiplicidade dos movimentos cerebrais, contradição entre a identidade constante da alma e a mutabilidade incessante dos elementos constitutivos do cérebro, contradição entre o caráter dinâmico da alma e as pretensas secreções orgânicas. Contradições, contradições e sempre contradições. Se os adversários acham que elas não bastam, o exame dos fatos de volição lhes vai facultar um novo discernimento. 3. A vontade do homem. Sumário exame e contestação desta assertiva: a matéria governa o homem. Se é verdade que a vontade e o indivíduo não passam de ilusão, se consciência e julgamento dependem da alimentação. Exemplos históricos da força de vontade e caráter de grandes homens: coragem, perseverança e virtude. As faculdades intelectuais e morais nada têm com a química. Divagações curiosas, feitas à margem do Reno. Influência dos legumes no progresso espiritual da humanidade. Liberdade moral, aspirações e afecções independentes da matéria, espírito e corpo. Dizia Zelter Goethe que um dos maiores obstáculos que impediam os alemães de falar o seu idioma tão espontânea e correntemente como outros povos provinha de certa pressão da língua, pelo fato de muitos se alimentarem de vegetais e gorduras. É verdade que não temos outra coisa, mas a sobriedade e a prudência muito podem remediar e corrigir. É com esta advertência que Moleschott abre o grande capítulo epigrafado: a matéria governa o homem, sem perceber que a segunda frase do parágrafo traz consigo a condenação que ele vai expecar, das correlações alimentares com o estado físico e intelectual do homem. Quando o velho companheiro de Goethe lhe observa que a sobriedade e a prudência podem fazer e corrigir muitas coisas, prova, por isso mesmo, que ele não se julga tão somente uma composição material, mas, também, uma força mental, capaz de tirar de si mesmo resoluções contrárias às tendências da matéria. Vamos, com efeito, acompanhar a argumentação materialista que, aqui como Alhures, peca sempre pela base e não se mantém senão por uma espécie de equilíbrio instável, que um piparote de criança pode desmantelar. O adversário de Liebig pretende demonstrar que a matéria governa o homem, estabelecendo que a alimentação atua sobre o organismo. Como tema de fisiologia, estes fatos são interessantes e instrutivos, e a nós nos praz o ensejo de os resumir aqui, mas, como tema de filosofia, eles se nos afiguram o que possa haver de mais incompleto. Consideremo-lo previamente. O quadro deste capítulo vai oferecer-nos, por sua própria natureza, um duplo aspecto. No verso, desenhado pela fisiologia contemporânea, notaremos a ação física dos alimentos no organismo, e no reverso veremos que a mesma está longe de constituir o homem integral e que o ser humano reside numa potência superior às transformações da bilis e do quilo, potência que governa a matéria e longe está de se lhe escravizar. Invoca-se, em primeiro lugar, a diferença do regime alimentar, vegetariano ou carnívoro. Legumes e hortaliças contêm pouca água, poucas gorduras e 40 vezes menos albumina que a carne. Analisando os sais contidos nestas substâncias opostas, concluíram que o regime carnívoro aumenta os fosfatos no sangue, e o vegetariano, pelo contrário, desenvolve os carbonatos. De resto, as substâncias albuminosas das partes verdes da planta não são a albumina, nem a fibrina. Preciso é, pois, que elas sofram essa primeira transformação, antes de se incorporarem ao sangue. As gorduras vegetais, por sua vez, não são verdadeiras gorduras, mas tão só adipogenias, ou seja, elementos que originam gordura e, portanto, precisando sofrer uma primeira transformação. Há razão para dizer que a diferença de ação da carne começa a fazer-se sentir no sangue antes dele formado, isto é, na sanguificação, na digestão. Esses alimentos serão tanto mais facilmente digeridos quanto mais os seus elementos constitutivos se identificarem com os do sangue. Daí resulta que a carne, mais que o pão e os legumes, aproveita a sanguificação. O comprimento dos intestinos relaciona-se com esse processo de digestão, de acordo com as substâncias, permitindo-nos fazer dele uma ideia. Nos morcegos, que só se nutrem de sangue, o tubo intestinal não passa do triplo do comprimento do corpo. No homem, cujo regime é misto, o que igualmente se indicia pelo sistema dentário, composto de caninos e incisivos, o comprimento do intestino é o sextuplo da altura.
No carneiro, herbívoro, o intestino é 28 vezes mais longo que o corpo. Todos os animais carnívoros têm estômago pequeno. O estômago humano tem a forma de um reservatório, atravessando a cavidade abdominal, provido de um bico sem saída, maior que nos pré-citados animais. Os ruminantes, por guardarem a forragem, têm um estômago de 4 compartimentos. O homem tem a construção do onívoro. De passagem, diga-se, as velhas prescrições pitagóricas, tanto quanto as modernas proposições de Roussel e de Helvétius a favor do regime animal, devem ser rejeitadas como antinaturais. Sendo os vegetais menos nutrientes que os animais, o pão ocupa um lugar intermediário no glúten que o compõe. 2 corpos albuminoides se distinguem: albumina vegetal, insolúvel, e cola vegetal. Estas substâncias diferem da fibrina da carne e devem dissolver-se nos sucos, durante a digestão. No pão há menos gordura que na carne, mas há o amido e o açúcar, que devem transformar-se em gordura ao perderem uma parte de oxigênio. Destas comparações decorre que o sangue, e com ele os músculos, os nervos, a carne e todos os tecidos, se renovam mais rapidamente no regime carnívoro. Infere-se daí que, sendo o sangue o fator dos tecidos, das secreções e excreções orgânicas, e ainda porque se modela pela alimentação do homem, a diferença primordial, assinalada entre os regimes vegetal e animal, deve estender sua influência a todos os fenômenos da vida. Detivessem-se eles nesta conclusão e nada teríamos a objetar. Dizemos, com os antagonistas, que o apetite de um homem sadio se apazigua antes com um bife do que com uma salada. Consentimos em admitir que, se as raças de índios caçadores revelam força muscular notável, ao passo que os insulares do Pacífico se apresentam fracos, relativamente, é porque estes se alimentam de ervas e frutos e aqueles de muita carne. Concedemos, igualmente, que a indolência e falta de caráter dos hindus prenda-se um tanto ao seu regime herbívoro, que o filósofo a ler tivesse razão para acusar uma tal ou qual inércia com o vegetarismo de alguns dias, que, por um efeito inverso, uma divisão do exército a que pertencia Villermé, na Guerra de Espanha, fosse atingida de diarreia. Relevem a citação que é literal. De magreza e debilidade, por ter sido forçado a se alimentar só de carne durante 8 dias. Concordamos, também, que os índios do Oregon só comem raízes, durante um longo período do ano, das quais 20 espécies são nativas, com o que muito nos prezemos, e que as tribos se movem de uns a outros lugares para captá-las, visto não maturarem senão sucessivamente. De boa mente aceitamos que, vigente ainda, no Malabar, a crença na metempsicose, por lá existam hospitais para animais e se alimentem, nos templos, ratos cuja vida é sagrada. Sabemos, mais, que os islandeses, Kamitis Chadalis, Lapônios, Samoledos, só podem alimentar-se de peixe durante um certo período do ano, enquanto que os caçadores das planícies americanas só comem carne de bisão. Concordamos, enfim, sem relutância e sem provas, que basta comer marmelada ou maçã para alcalinizar a urina e que os franceses emitem menos ureia que os alemães, aliás muito distanciados dos ingleses, o que prova consumir-se em Londres 1,6% da carne consumida em Paris e, por fim, não estranhamos que as graciosas passeantes, mais que o transeunte vulgar, encareçam a vantagem de aumentar os mictórios públicos de Paris ou dar-lhes, no mínimo, outros dispositivos. Efetivamente vos damos, ou melhor consentimos tomeis, à vontade, tudo, quanto pedirdes em fisiologia. Mas, na verdade, que relação tem tudo isso com a prova da personalidade humana? Com franqueza, que aclaramento essas experiências trazem ao assunto? Onde e como essa química demonstra a inexistência da alma? E que fazeis do método científico, que recomenda não proceder senão por induções ou deduções? Que mancebia é essa com a escolástica dos nossos avós? Certo, não sabemos o que mais admirar, se a audácia, se o erro destes fisiologistas, levando-nos à borda do abismo e dizendo-nos, saltai. Será que acreditem ter lançado uma ponte com algumas teias de aranha? Na verdade, é preciso encarar o espírito humano como um cego de nascença, para pretender adormentá-lo com semelhantes processos.
De fato, quem se não admirará de saber que, como conclusão de fatos mais ou menos incompletos, quais os precedentes, apresentem-nos a seguinte enfática declaração: observações numerosas e experiências feitas em grande escala, provam que o homem deve, em parte, à sua privilegiada situação, em relação aos animais, a faculdade de se alimentar ora de vegetais, ora de carne. A matéria é a base de toda a força espiritual. De toda a grandeza humana e terrestre, o vocábulo alma, considerado anatomicamente, exprime o conjunto das funções cerebrais e da medula espinhal, e, fisiologicamente, o conjunto das funções da sensibilidade encefálica. A análise não encontra na consciência, neste augusto instinto, nesta voz imortal, mais que um simples mecanismo, que se desmonta como qualquer aparelho. A estas afirmações não falta ousadia. Mas, depois das declarações negativas por nós registradas no capítulo anterior, de nada mais nos podemos admirar. Se é verdade que os temperos auxiliam a digestão, diz Moleschott, e o pão de rala, as frutas, especialmente figos, ingeridos em jejum e regados com um copo d'água fria desenvolvem o ventre, se os rabanetes, o alho, a baunilha, estimulam o sensualismo, e se o vinho, o chá e o café atuam sobre o cérebro, claro está que a matéria governa o homem. Sobre isso, não tínhamos dúvidas. Sabeis o que é preciso para adquirir eloquência? É não comer nozes nem amêndoas. E como a voz e a palavra dependem, ao que parece, dos movimentos musculares da laringe, é preferível o regime vegetal ao gorduroso. Quereis uma prova da correlatividade essencial de pensamento e matéria? Olhai o fundo da vossa xícara de café. Este, tal como o barco a vapor e o telégrafo, põe em atividade uma série de pensamentos, origina uma corrente de ideias, de empreendimentos com ele. É evidente que a necessidade oriunda de uma afinidade eletiva da humanidade pelo café e pelo chá, tornou-se mais imperiosa e generalizada, à proporção que aumentaram as exigências intelectuais da civilização. Eis ainda um outro fato de importância capital. Os Kanstchadales e os Tongouses embriagam-se com o seu agoric vermelho e parece que os cervos, desejosos de conhecerem a sensação dessa bebida, não trepidam em beber a urina dos seus amos. Logo, portanto, é a matéria que governa o homem, conclui espirituosamente o Sr. Moleschott. Num tal sistema, qual já o temos entrevisto, é claro que o livre-arbítrio fica completamente aniquilado. O próprio Moleschott o declara. Não somente o ar que a cada momento respiramos transforma o sangue venoso em arterial, não só transmuda os músculos em creatina e creatinina, o músculo do coração em hipoxantina, o tecido do baço em hipoxantina e ácido úrico, o morvitre dos olhos em ureia, como refunde a todo instante a composição do cérebro e dos nervos. O mesmo ar que respiramos muda diariamente, não é nas matas o que é nas cidades, não é sobre os mares o que é no cimo das montanhas, nem ao nível das ruas o que é no alto de uma torre. Alimentação, nascimento, educação, convivência, tudo, em torno de nós, rola num movimento que se comunica constantemente. Proposições verdadeiras, estas, provam que o homem está envolvido no âmago de um mundo a cujas influências não pode eximir-se, e provam também, quem sabe, que o livre-arbítrio não é tão absoluto quanto afirmam alguns psicólogos entusiastas. Mas, o que essas verdades não provam é a inexistência da vontade humana. Não são todos os materialistas que levam sua excentricidade ao ponto de afirmar que a criatura humana não tenha consciência de que existe, para que deixe de ter a liberdade de seus próprios atos e resoluções. Buchner é menos exagerado. Dizemos com ele, que o homem é obra da natureza, que a sua pessoa, ações, pensamento e mesmo vontade estão submetidos às leis que regem o universo. As ações e a conduta do indivíduo dependem, incontestavelmente, da sua educação, do caráter, dos costumes, da índole do povo e da nação a que pertence. Esta nação é, por sua vez, e de certo modo, o produto do ambiente em que vive e das relações exteriores que lhe entretiveram o desenvolvimento. Pode-se, por exemplo, notar com dizer que o tipo americano se desenvolveu com os primeiros colonos ingleses há 2,5 séculos. É um resultado que se pode atribuir a influências climáticas. O tipo americano distingue-se pela sua compleição, pelo pescoço alto, pelo temperamento dinâmico e ardoroso.
o pouco desenvolvimento do sistema glandular, que dá às americanas essa expressão terna e vaporosa, a espessura, o comprimento e secura do cabelo, podem provir da secura do ar. Há quem suponha ter notado que a agitação dos americanos aumenta com os ventos do Nordeste. Desses fatos se infere que o grandioso e rápido progresso dos Estados Unidos seria, em parte, devido ao meio físico. Tal como na América, os ingleses originaram um novo tipo na Austrália, notadamente em Nova Gales do Sul. Aí, os homens são altos, magros, musculosos, e as mulheres belíssimas, mas, de uma beleza efêmera. Os novos colonos dão-lhes o apelido de cornstalks, palha de trigo. O caráter inglês ressente-se do firmamento nebuloso, do ar pesado, dos estreitos limites da terra natal. O italiano, pelo contrário, reflete em tudo o céu sempre belo e o sol sempre ardente da sua pátria, e, contudo, os romanos muito têm mudado de 2000 anos a esta parte. As ideias e contos fantásticos do Oriente estão intimamente ligados à luxuriante vegetação que lhes moldura o berço. A zona glacial não produz mais que raquíticos arbustos e, assim também, uma raça mofina, nada ou pouco acessível ao progresso. Os habitantes da zona tórrida também pouco se adaptam a uma cultura superior. Só nos países onde o clima, o solo e as relações ambientes oferecem um certo meio-termo, pode o homem equilibrar-se e adquirir um grau de cultura preponderante sobre os seres e as coisas que a rodeiam. Todas estas observações não provam, porém, que a matéria governe o homem e que a vontade e a individualidade sejam uma ilusão. Cumpre, mesmo, advertir ao autor de Força e Matéria que, antes, são os indivíduos que fazem as nações e não estas os indivíduos. Qual o dizia Stuart Mill, o mérito de um Estado está, em tese, no dos indivíduos que o compõem. Não são as instituições, nem as leis, nem os governos que fazem a grandeza das nações, mas o valor e a conduta dos cidadãos. É, pois, da individualidade dos homens que depende o progresso dos povos, e não de suas condições gerais. Em vão se dirá que esta individualidade mais não é que o resultado preciso das disposições do corpo, educação, instrução, exemplo, fortuna, posição social, sexo, nacionalidade, clima, solo, época, etc. No ser humano existe uma força transcendente a tudo isso, uma força que os negativistas não querem ver e procuram ocultar no nevoeiro de sua paralogia. Assim como a planta, dizem eles, depende do terreno em que radica, não somente em relação à sua existência, mas ainda ao seu tamanho, forma e beleza, assim também o animal é grande ou pequeno, manso ou bravo, bonito ou feio, conforme as influências extrínsecas, assim também o homem físico e intelectual é o fruto dos mesmos fatores, dos mesmos acidentes e disposições, e nunca o ser espiritual, independente e livre, que os moralistas nos pintam. Esses senhores protestam quando lhes chamamos espirituais, e nós persistimos na amabilidade. Mas, sem constituir uma exceção a seu favor, temos o direito de sustentar a espiritualidade humana e apagar, com o exemplo de grandes vontades, essa teoria crepuscular, que conceitua as resoluções do homem uma função barométrica. É preciso fechar voluntariamente os olhos aos eventos mais belos e respeitáveis da história, preferir tristes abstrações a verdades gloriosas, sacrificar venerando os monumentos do pensamento à quimera de uma ideia fixa, para ousar assim negar o poder da vontade, o valor de sua energia, a independência de sua resolução, os milagres mesmos de sua persistência, e substituí-lo por uma sombra difusa e vaga, dependente de um sol teatral. Na verdade, não vemos a vantagem desta substituição. É desconhecer a grandeza do homem ou afirmar que os seus atos não passam de resultado necessário e fatalístico dos seus pendores físicos, tendências orgânicas e propensões materiais. É degradar-lhe a dignidade abaixo do nível da mediania intelectual e é colocar-se em contradição com os exemplos mais brilhantes que constelam a fronte da humanidade por coroá-la de glória imperecível.
Abordemos, em todas as suas fases, os anais da humanidade, consultemos, sobretudo, as páginas do nosso século, já tão engrandecido de invenções fecundas e entrevistas possibilidades, logo nos convenceremos de que o gênio não é simplesmente resultante de condições materiais e muito menos de uma enfermidade nervosa, senão que se afirma por uma força superior a todas as contingências e que muitas vezes o tem dominado, guiado e vencido. Longe de encarar o homem como um ser inerte, cujas obras não passassem de efeitos instintivos, de hábitos, necessidades, apetites e predisposições orgânicas, nós proclamamos, com a autoridade dos fatos, que a inteligência governa a matéria e que o valor do homem consiste, precisamente, nessa elevação, nessa soberania da inteligência. Para ilustrar o acerto e invalidar, exemplificando, a audaciosa afirmativa desses campeões da matéria, lancemos um olhar ao panorama intelectual da humanidade, e a todos quantos sentem pulsar-lhe no peito um coração patriótico apresentemos-lhes bem como aos jovens indecisos, que, mal transpondo os pórticos da vida prática, pudessem deixar-se embair pela mentira materialista. Acarretando para si a própria ruína, apresentemos-lhes, sim, o quadro tão grato aos nossos sentimentos, tão útil às nossas vistas e tão imponente às nossas aspirações, desses homens enérgicos saídos das mais ínfimas camadas sociais, para elevar